Realismo e naturalismo. Nós estamos num período em que a Europa ela está nesse momento de euforia com a expansão tecnológica oriunda em plena segunda revolução industrial, onde as indústrias elas passam a financiar pesquisas científicas, o que contribuiu de forma considerável para a otimização do processo de produção. E esse período do boom da industrialização, nós também temos um período onde está acontecendo o desenvolvimento das ciências. Entre as novas teorias científicas desenvolvidas nessa época, podemos destacar a seleção natural de Darwin, de acordo com a qual o ambiente seleciona os organismos mais aptos. Estamos falando do cientificismo, que é uma tendência intelectual em que se tentava aplicar as leis universais da natureza às sociedades humanas. Também estamos no período do positivismo de Auguste Comte, que propunha o desenvolvimento natural de uma sociedade amparada no saber científico. Então, neste período, essa vertente realista quanto naturalista, ela pretende analisar e destacar os mecanismos sociais, seja por meio de perfis psicológico dos personagens, como a descrição das pulsões humanas. O realismo e o naturalismo, eles indicavam posturas semelhantes diante da realidade, embora tivesse alguns aspectos e abordagens diferentes. Além da crítica, o objetivo central de ambos era o desmascaramento de comportamentos e de posturas consideradas moralmente corruptas. Enquanto o escritor realista ele fazia uma análise numa vertente mais psicológica dos personagens, o naturalista usava uma abordagem mais biológica. As tendências realistas naturalistas, elas reagem ao romantismo. Elas vêm com outro enfoque. Elas abordam os temas sociais de modo objetivo, preocupados em ter uma postura de denúncia com forte caráter ideológico, apresentando a miséria, a pobreza, a exploração dos indivíduos e a corrupção nas instituições sociais. A literatura realista, ela se distancia de uma postura subjetiva, sentimental e emotiva próprio do homem romântico, próprio do período do romantismo que nós vimos há pouco tempo. Entre as principais características, né, oposição aos ideais românticos, um retrato fiel da realidade, objetivismo e materialismo, universalismo e cientificismo, né? Nós estamos num período onde as novas teorias científicas surgem, né? Veracidade, contemporaneidade, uma linguagem culta, descritiva e detalhada. As diferenças que podemos destacar do realismo e do naturalismo é que no realismo eu tenho um perfil psicológico dos personagens. No naturalismo eu não tenho isso. No naturalismo, eu tenho o gosto pelas pulsões humanas, a representação das anomalias humanas e o uso de linguagem científica. Essas três características que eu citei agora no naturalismo, elas não se encaixam ao realismo, como o perfil psicológico não se encaixa ao naturalismo. Nessa escola literária, o realismo, em vez de ela representar aqueles heróis íntegros em confronto com o mundo, como ocorreu no romantismo, a literatura realista, ela representa o indivíduo comum, instável, sujeito a fraquezas, a desvios de caráter.
Nos romances realistas, o idealismo não salva os personagens, mas sim os condena. O idealismo dos romances realistas, os personagens, eles são condenados pelo seu idealismo, pelos seus sonhos, que são incompatíveis com a realidade. Né? Estamos falando de uma época de metade do século XIX. Enquanto o romantismo tem uma postura subjetiva, idealizadora, sentimental e emotiva, o realismo tem uma postura de denúncia com forte caráter ideológico. Então ele vem com essa negação do sentimentalismo romântico, né? É uma estética antirromântica, a estética do realismo. Uma obra, tá, que é considerada um dos marcos da estética realista é a obra chamada Enterro em Ornans, de Gustave Courbet, de 1849. Essa obra, ela denuncia as convenções sociais e o aprisionamento aos quais a sociedade está sujeita. Ela é uma obra que tem dimensões de 3,15 metros de altura e 6,68 metros de comprimento, medidas que retratam as figuras humanas em tamanho real. Aspecto muito pouco comum ainda à época e que provocou nesse período surpresa e certo repúdio, né? Tanto pela experiência do retrato das figuras em proporções semelhantes à do espectador, do humano, quanto em relação ao caráter ordinário do tema, que é um enterro. Tá? Nessa obra, temos as figuras humanas, elas são apresentadas de forma coletiva em grupos, né? Os homens e as mulheres perdendo sua individualidade, enfatizando aspectos de massificação. Além disso, apenas uma parte da cova está aparente na obra, né, podendo passar despercebida se não fosse seu título, né, que é Enterro em Ornans, indicando uma postura de insignificância do morto em relação aos que presenciam este momento, sugerindo menos um caráter emotivo e mais um rito social e que as pessoas retratadas devem se submeter. Nesse sentido, então, a obra ela vem com esse caráter, né, de denúncia, em certa medida, às convenções sociais, né? E esses aprisionamentos, essas convenções sociais que a sociedade ela é obrigada e ela está sujeita a presenciar, a participar. O realismo ele é um movimento artístico e cultural já iniciado no século XIX, ainda na Europa, e além da literatura, ele se manifestou no teatro, na arquitetura, na escultura e nas artes plásticas, né? Ele surge em plena Segunda Revolução Industrial. Então, na Europa, da segunda metade do século XIX, indústrias passaram, né, a financiar pesquisas científicas, o que contribui consideravelmente para a otimização do processo de produção. Esse impulso tecnológico, ele representou um grande avanço em relação ao que era praticado na indústria desde a metade do século XVIII, razão pela qual os historiadores classificam o período como Segunda Revolução Industrial. Como era muito dispendioso incentivar pesquisas científicas, as indústrias promoveram fusões entre si, gerando grandes e poderosos conglomerados. Em resposta ao fortalecimento das empresas, os trabalhadores começam a se organizar em sindicatos que se radicalizaram após o surgimento do chamado socialismo científico. Essa doutrina do filósofo alemão Karl Marx criticava a exploração dos operários e defendia o fim do capitalismo,
além do uso da ciência a favor do ser humano e não da indústria. O desenvolvimento científico ele não aconteceu apenas na esfera econômica, com a questão da industrialização. Entre as novas teorias científicas que surgem nesse período, destacam-se essas três aqui, que eu já havia falado para vocês. O entusiasmo com as ciências também despertou o entusiasmo com os artistas, que abdicaram do impulso subjetivo romântico e fizeram da observação direta e meticulosa da realidade o propósito da criação artística. Ao representar a realidade sem idealismos, eles criticaram hábitos e crenças burguesas e questionaram o poder de instituições como a Igreja e a aristocracia, tornando-se importantes divulgadores dos ideais republicanos e liberais. Na literatura, a conduta científica ela pode ser notada no método de representação adotada pelos autores. Investigam-se indivíduos para, com base nesses indivíduos, explicar o funcionamento da sociedade. Esse trabalho desses escritores é feito por meio de um exame minucioso de tensões psicológicas, dilemas e desequilíbrios emocionais, de representantes dos mais variados tipos sociais. Isso se deve à crença defendida pelos realistas que os indivíduos não carregam apenas características próprias, mas também da parcela social a que pertence. Um exemplo bem interessante dos romances realistas em que o idealismo não salva os personagens, mas sim os condena, pois seus sonhos são incompatíveis com a realidade, é o romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert. E um desses exemplos mais emblemáticos é Emma Bovary, que é a protagonista desse romance. Seja no casamento, seja fora dele, Emma não encontra o ímpeto e as paixões dos romances românticos lidos por ela, conflito esse que o leva ao suicídio. Esse romance, o Madame Bovary, ele é considerado o marco do realismo na literatura. Essa obra, ela atende, né, essas características do realismo. Tá? Então, ela tem uma vertente cientificista, revelando a crise da fé diante da ascensão de um discurso da ciência. Ela traz uma crítica às instituições, né, desmascarando a frieza e a hipocrisia burguesa. E ela traz também história de corrupção e consumo, colocando a nu as fissuras do modelo de sociedade burguesa, graças à temática centrada que é no adultério. Então, essa produção literária, ela traz o tom necessário para o que se acostumou considerar o marco do realismo na literatura. E essa obra que fascinou e chocou os leitores da época, porque ela traz questões que fazem parte do imaginário popular, pelo modo com que eram descritos o tédio de Emma Bovary em relação ao seu casamento, logicamente que foi arranjado, né? Nós estamos falando num período que os casamentos eram arranjados, e que ela buscava aventuras extraconjugais, aquelas paixões que ela lia nos seus romances românticos e que ela não achou na sua vida, enfim,
monótona, pacata e sem paixão que ela vivia no seu casamento. Esse livro inspirou várias versões cinematográficas, né? E ela contrapõe aqueles ideais românticos da arte literária, né? Do período do romantismo. Nós temos aqui o abandono da postura idealizadora da época, do período do romantismo, e com o realismo nós temos essa postura engajada, crítica e lúcida, né? Então tem as descrições dos costumes daquela época, os modos de conduta daquele período, os conflitos, as relações sociais com uma linguagem objetiva e direta, e a construção de uma personagem feminina sem nenhuma idealização, com seus conflitos, com suas contradições, com as características, né, de qualquer ser humano. Segundo alguns estudos, esse escritor realista, ele vivenciou seus próprios conflitos internos e crises. Ele deposita nessa mulher, a personagem Madame Bovary, muito dos seus sentimentos e contradições. Por isso, observa-se que Emma tem atitudes mais masculinas do que femininas para uma época tão repressora à mulher. No último filme, Madame Bovary, que foi feito em 2015, uma das cenas, ela está jogando cartas. Esse escritor francês, ele lançou esse livro num período em que a França está altamente tradicionalista, conservadora e de pensamentos políticos radicais. Então, tem uma mulher que comete adultério. Nesse período era considerada uma marginal, recebia o castigo do isolamento e não tinha direito a nada. O escritor, inclusive, ele foi julgado por violar preceitos morais, religiosos e públicos, mas foi inocentado, argumentando em que Emma Bovary era apenas ele próprio. E o livro se tornou muito popular na época. Aqui tem uma questão de vestibular sobre o realismo. Assinale a alternativa incorreta. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo? Nem pensar. Está aqui, ó, alternativa incorreta. Não. Em nenhum momento saiu como reação ao naturalismo. O realismo e o naturalismo, sim, têm as mesmas bases, como eu falei, embora sejam movimentos diferentes, apresentando algumas características diferentes. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX, sim, acabamos de ver isso na videoaula. Gustave Flaubert foi um dos precursores do realismo, escrevendo Madame Bovary, sim. A obra dele foi um grande marco do realismo. Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Aqui já temos uma alternativa que fala do realismo no Brasil, que nós vamos ver mais adiante. Então, alternativa A, né? O realismo, assim como o naturalismo, surgiu em resposta ao romantismo, substituindo a visão subjetiva da realidade proposta pelos escritores românticos, pela visão que procurava ser objetiva, fiel e sem distorções. Ele vem em oposição ao romantismo, não em oposição ao naturalismo. Em vez de fugir à realidade, os realistas procuravam apontar, sim, as falhas humanas, como forma de estimular a mudança das instituições e dos comportamentos humanos. Saem os heróis do romantismo, de comportamento irrepreensível, e entra as pessoas normais, comuns, dotadas de defeitos e limitações. Vamos ver a alternativa incorreta sobre a obra Madame Bovary. A protagonista é caracterizada como um ser intelectualmente inábil e moralmente pouco sensível que tenta escapar da realidade por meio da leitura de romances de amor. Que ela tenta escapar da realidade, que o casamento dela, né, não tem nada a ver, né, com a leitura de romances de amor que ela lia. Isso é verdade. Bom,
Vamos ver a alternativa B. É um romance de caráter abertamente arcade e idealista, uma vez que ressalta a capacidade feminina de vencer os inimigos em uma sociedade em que reina a charlatanice e o nacionalismo. Em momento algum, a obra mostra uma capacidade feminina de vencer os inimigos. Para mim, é a alternativa B. Vamos lá. Letra C. A obra traz em seu enredo personagens que lidam com sentimentos dos mais diversos, que não estão longe da realidade, como o amor, a traição, o desejo, o tédio e a tristeza. Sim, tem tudo a ver com Madame Bovary. Vou parar aqui que não deu certo. Então, tem tudo a ver. Letra D. A protagonista busca de modo concreto e fora do casamento a satisfação e aventura? Sim. O tema da obra é o adultério. E a vida cotidiana com o marido Carlos? Sim. O seu marido chama-se Carlo, que não era capaz de proporcionar. Então, a resposta só pode ser a letra B. Esta é a incorreta. Então, a alternativa correta é letra B.